As mãos de Beatriz Costa tremiam enquanto revirava a mesma área pela 5ª vez. O banco metálico onde tinha largado sua bolsa Louis Vuitton preta estava vazio, completamente vazio. Só restava a sujeira acumulada nos cantos do Aeroporto Internacional de Guarulhos e o barulho de milhares de pessoas apressadas que passavam sem nem olhar. 62 anos de vida tinham ensinado ela a manter a classe em quase qualquer situação, mas ali, com o ar-condicionado gelado do terminal e o barulho ensurdecedor dos anúncios, Beatriz sentiu o chão fugir dos seus pés. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Moço, por favor, disse para um segurança que passava mexendo no rádio. Minha bolsa, deixei aqui há 15 minutos e... O homem mal deu atenção. A senhora tem que ir no posto de segurança. Terminal 2 depois das lojas. E foi embora sem nem olhar para trás. Beatriz tentou ir atrás, mas as pernas não obedeciam. 62 anos, viúva há 3, mãe de um filho empresário que a amava, moradora dos Jardins com vida confortável e segura. E ali, perdida num aeroporto lotado, sem celular, sem documentos, sem os remédios de ansiedade que tomava todo santo dia desde que o marido morreu. Tinha sido por bondade. Essa era a parte mais irônica. Beatriz viu uma velhinha em cadeira de rodas se arrastando sozinha, largada por uma assistente do aeroporto que saiu correndo para atender outra chamada. A senhora precisava chegar no portão 47 em 10 minutos e mal conseguia empurrar a cadeira. Beatriz não pensou 2 vezes. Deixou a bolsa no banco, bem encostadinha no metal, e ajudou a dona por quase 15 minutos por aquele labirinto de corredores, escadas rolantes e gente que não saía da frente. Quando finalmente chegaram e a velhinha agradeceu chorando, Beatriz se sentiu bem, se sentiu útil, se sentiu a mãe que o Gabriel sempre admirou. Voltou para o banco sorrindo. O sorriso durou 3 segundos, o tempo que o cérebro dela levou para processar que a bolsa tinha sumido. O pânico veio na hora. Procurou embaixo do banco atrás. Perguntou para as pessoas sentadas perto, que olhavam com aquela cara de tanto faz dos viajantes cansados. Não vi nada não, senhora. Vai ver, levaram para os achados e perdidos. Tinha que ter cuidado melhor, não é? Cada resposta era uma facada no peito que começava a apertar daquele jeito que ela conhecia bem. O posto de segurança cheirava a café requentado e papel velho. A moça do balcão, novinha, com rabo de cavalo tão apertado que devia estar doendo, ouviu a história de Beatriz com cara de quem já escutou isso 1000 vezes. A senhora deixou a bolsa sozinha. Foram só 15 minutos. Senhora, em aeroporto internacional, 15 segundos já é muito. A moça digitou alguma coisa. Vou dar uma olhada nas câmeras, espere aí. Meia hora depois, Beatriz tinha a resposta, e a resposta era pior que roubo. As câmeras mostravam uma mulher de meia-idade, correndo, puxando mala e falando no celular. A mulher chegou perto do banco, viu uma Louis Vuitton preta igualzinha à dela, pegou sem nem conferir e foi embora para o portão. É o voo 8:06:42 para Lisboa, disse a moça sem emoção nenhuma. Decolou há 40 minutos. Só dá para contactar quando pousar daqui 11 horas. Beatriz sentiu as paredes apertando. Mas meu celular está ali, meus documentos, meus remédios. A senhora pode fazer um BO. Quando a passageira pousar e abrir a bolsa, vai ver que pegou errado e devolve pela companhia. Enquanto isso, tem alguém que pode ligar? E aí que estava o problema. O número do Gabriel tinha mudado semana passada. Ele mandou o número novo por WhatsApp. WhatsApp que estava no celular voando para Portugal na bolsa errada. Beatriz sabia que o Gabriel ia chegar no aeroporto em 2 horas. Igual combinaram. Mas como achar ele num terminal que recebe 50 mil pessoas por dia? Como explicar que a mãe dele, a mulher organizada que sempre tinha plano B para tudo, ficou sem nada por ajudar uma estranha? A crise de ansiedade começou do jeito que sempre começava. Primeiro, aquela sensação de não conseguir puxar o ar direito. Depois, suor frio na testa mesmo com ar-condicionado, as mãos tremendo sem parar, o coração batendo tão forte que Beatriz escutava por cima do barulho do aeroporto. Senhora, está passando mal? A moça da segurança parecia preocupada agora, mas a voz vinha de longe, abafada pelo zumbido crescendo na cabeça. Preciso dos remédios. Estão na bolsa. Beatriz não lembrava como saiu do posto. Só lembrava de estar sentada no chão gelado do terminal, encostada numa coluna, tentando respirar,
tentando lembrar dos exercícios que a terapeuta ensinou depois que o marido morreu. 4 segundos inspirando, 7 expirando. Mas a mente não ajudava. Só conseguia pensar na ironia. Ajudou alguém, e essa bondade deixou ela completamente vulnerável num dos lugares mais frios do mundo. As pessoas passavam. Centenas, milhares de pessoas passavam do lado. Alguns olhavam de canto, outros desviavam o olhar de propósito, como se vulnerabilidade fosse contagiosa. Ninguém parava. Todo mundo tinha voo para pegar, conexão para fazer, lugar para chegar. Beatriz Costa, de terno alfaiataria bege, cabelo arrumado e brincos de pérola que foram da mãe dela, era invisível. Era só mais uma senhora sentada no chão, sem ar, completamente sozinha no meio da multidão. Até que uma voz suave perguntou: "A senhora está bem?" Beatriz levantou o olhar. A mulher que tinha se abaixado na frente dela não devia ter mais que 30 e poucos anos. Vestia uniforme azul marinho de limpeza com o logo do aeroporto no peito. O cabelo preto em trança simples. Mãos ásperas de quem trabalha com produto de limpeza e tênis branco gasto e sujo. Mas os olhos castanhos e quentes olhavam para Beatriz com preocupação de verdade, que fez algo no peito dela afrouxar um pouco. "Não consigo respirar direito", conseguiu falar entre as respirações curtas. "Perdi minha bolsa, meus remédios." A mulher de uniforme azul não disse para respirar fundo, não disse para se acalmar, não soltou palavra vazia, simplesmente sentou no chão do lado de Beatriz, sem ligar se o uniforme ia sujar, e colocou a mão devagar no ombro dela. "A senhora não está sozinha", disse com uma calma que Beatriz não escutava há horas. "Eu estou aqui, e a gente vai resolver isso junto." Carolina Silva estava em pé há 12 horas. 12 horas limpando o banheiro, passando pano em piso que sujava de novo 30 segundos depois, esvaziando lixeira que parecia não ter fundo. O turno tinha acabado há 20 minutos, e a única coisa que ela queria era chegar na casinha dela, em Paraisópolis. Mas quando viu aquela senhora chique sentada no chão, respirando como se estivesse se afogando, enquanto centenas de pessoas passavam sem nem ver, Carolina sentiu os pés virarem sozinhos. 3 anos atrás, quando o Felipe morreu naquele acidente de construção que roubou tudo que ela amava, Carolina passou semanas sem conseguir respirar direito. Conhecia aquela cara, conhecia aquele pânico. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha sentado com ela no chão para dizer que não estava sozinha. "Meu nome é Carolina", disse devagar, mantendo a mão no ombro de Beatriz. "Como a senhora se chama?" "Beatriz", conseguiu responder. A respiração começava a normalizar um pouco. "Beatriz Costa." "Beleza, dona Beatriz. Vai me contar o que aconteceu, mas primeiro a gente respira junto, pode ser? Olha para mim. Puxa o ar comigo." Carolina puxou devagar, exagerando. "Isso. Agora solta. Devagarinho." 5 minutos depois, quando Beatriz finalmente conseguiu respirar normal, Carolina ouviu a história toda. A velhinha na cadeira de rodas, a bolsa no banco, a mulher apressada que pegou errado, o voo para Lisboa, os documentos, celular, remédios, tudo voando para o outro lado do Atlântico. O filho que ia chegar em 2 horas, mas o número novo que Beatriz não lembrava. "Não tenho nada", terminou Beatriz, e a voz quebrou. "Não tenho como falar com ninguém. Não tenho dinheiro. Não tenho documento. Não tenho nada." Carolina olhou o relógio na parede. 23h47. A casa dela ficava a 1 hora de ônibus e metrô. Tinha que acordar 5 da manhã para o próximo turno. Tinha exatamente R$150 na carteira para sobreviver até o pagamento daqui 5 dias. Não conhecia essa mulher. Não devia nada para ela. Mas quando Carolina olhou nos olhos de Beatriz, viu vulnerabilidade, medo e, por baixo de tudo, uma dignidade que se recusava a quebrar. E Carolina Silva, que ganhava R$80 por dia limpando o chão que ninguém valorizava, que morava em 2 cômodos que mal dava para pagar, que não tinha nada para oferecer além da humanidade dela, tomou a decisão mais importante da vida. "Dona Beatriz", disse com voz firme, mas gentil. "Confia em mim?" Beatriz, sem saber porquê, balançou a cabeça que sim. "Então vem comigo, a senhora precisa passar a noite num lugar seguro enquanto a gente tenta falar com seu filho, e eu sei exatamente onde." Beatriz piscou confusa. "Onde?" Carolina estendeu a mão para ajudar ela a levantar. "Na minha casa." O ônibus 875F cheirava a diesel queimado e cansaço.
Beatriz nunca tinha subido em transporte público na vida adulta, mas ali estava, segurando numa barra de metal pegajosa, enquanto o ônibus chacoalhava pelas ruas, sentada do lado de Carolina, num banco de plástico laranja rachado que rangia a cada buraco. "Falta meia hora ainda", disse Carolina baixinho. Beatriz balançou a cabeça sem falar nada. Ainda não conseguia processar o que estava acontecendo. 4 horas atrás, estava esperando o Gabriel no aeroporto, e agora estava num ônibus de madrugada, sem documento, sem dinheiro, sem nada além da bondade de uma desconhecida completa. A paisagem lá fora mudou aos poucos. As avenidas largas dos jardins viraram ruas mais apertadas, comércio fechado, casas grudadas. Paraisópolis. Beatriz conhecia de longe. Tinha passado por ali 1000 vezes, sempre com as portas do carro travadas, nunca realmente vendo. Agora via tudo. As barraquinhas de pastel ainda servindo. Os cachorros dormindo na esquina. As crianças jogando bola mesmo sendo tarde. "É aqui", avisou Carolina puxando a campainha. Desceram numa rua sem asfalto direito. Tinha buraco cheio de água suja. Carolina andava sem problema, parando toda hora para Beatriz acompanhar. "Cuidado com esse buraco aqui", avisava. Beatriz, com o sapato de salto que custava mais que o salário mensal da Carolina, andava desajeitada, mas não reclamou. A casa de Carolina tinha porta de metal azul desbotado. Ficava no fim de um beco estreito, onde 5 casas dividiam parede. Os sons da vida noturna vazavam de todo lado. Novela no último volume. Bebê chorando. Cachorro latindo. O barulho constante da cidade que nunca para. Carolina abriu a porta. "Não é grande coisa", disse. E Beatriz percebeu insegurança na voz. "Mas é limpo e seguro." Beatriz entrou e sentiu algo no peito se expandir de um jeito estranho. A casa era 2 cômodos. O primeiro era sala, copa e cozinha, em 15 metros quadrados. Um sofazinho marrom remendado. Mesa de plástico com 2 cadeiras diferentes. Fogão de 2 bocas a gás. Paredes amarelo pálido com tinta descascando. Mas o que Beatriz notou mais era a limpeza. Cada canto brilhava. Não tinha poeira. As cortinas floridas recém-lavadas. Os pratos empilhados certinho. Um vaso com flores do mato arrumadas com carinho. "Senta, por favor", disse Carolina apontando para o sofá. "Vou fazer algo quente." Beatriz sentou. Dali viu Carolina se mexer pela cozinha pequena com eficiência de quem faz todo dia. Encheu água de uma cisterna azul porque água encanada só chegava 3 horas por dia. Botou a panela no fogo e começou a picar cebola. "O que você está fazendo?" "Canja com macarrão. Minha mãe fazia quando eu estava mal." "Sua mãe mora perto?" Beatriz fez a pergunta sem pensar. Carolina não parou de picar. "Morreu quando eu tinha 15. Câncer. A gente não tinha dinheiro para tratamento." A voz era neutra, mas Beatriz viu os dedos ficarem brancos em volta da faca. "Sinto muito." Carolina deu de ombros. "Foi há tempo, mas faço as receitas dela. É como se ela estivesse aqui comigo." Beatriz observou em silêncio. Nunca tinha visto alguém cozinhar com tão pouco e fazer parecer suficiente. "E seu pai?" Carolina jogou o macarrão no caldo. "Foi embora quando minha mãe ficou doente. Nunca mais voltou. Cresci com minha tia em Mogi. Com 18 vim para São Paulo. Conheci o Felipe numa feira. Ele trabalhava em construção." Beatriz notou a voz de Carolina mudar. Ficou mais macia. "Felipe é seu marido?" "Era", corrigiu Carolina baixinho. "Há 3 anos, ele estava trabalhando num prédio em Pinheiros. Tinha chovido a semana toda. O andaime estava molhado. Ele escorregou do 5º andar. Morreu no hospital 2 dias depois. As contas do hospital comeram tudo que a gente tinha guardado. Agora só alugo essa casa." O silêncio pesou. Beatriz sentiu lágrimas ardendo. Ali estava essa mulher que perdeu a mãe, o marido, que trabalhava 12 horas limpando o chão, que morava em 2 cômodos, que tinha tão pouco, e mesmo assim trouxe uma estranha para casa. Estava usando a comida dela, o tempo dela, sem pedir nada. "Carolina", disse Beatriz com voz tremendo, "por que você está fazendo isso?" "Não me conhece." Carolina serviu a canja em 2 pratos lascados, mas limpinhos. "Quando o Felipe morreu, passei 3 meses sem conseguir funcionar. Um dia, seu Chico, meu vizinho, deixou feijoada na porta. Fez isso por 2 semanas até eu abrir. Ele falou: ninguém devia ficar sozinho quando o mundo pesa demais." Sentou na frente de Beatriz. "Foi a primeira vez que me senti gente depois que ele morreu.
Te vi naquele aeroporto, dona Beatriz. Vi alguém perdida e sozinha. E decidi que não ia ser mais uma pessoa que passa direto. Beatriz não aguentou. As lágrimas finalmente saíram. Não eram de desespero, eram de gratidão pura. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, respondeu Carolina. Só come. E depois vai dormir na minha cama. Não vou tomar sua cama. Não tem discussão, disse Carolina com firmeza gentil. A senhora precisa descansar. Eu durmo no sofá quando faz calor. Estou acostumada. A canja era simples, mas perfeita. Beatriz não lembrava quando uma comida foi tão boa. Não era pelos ingredientes. Era porque cada colherada foi feita com cuidado. Depois de comer, Carolina emprestou o pijama limpo de algodão barato, rosa com florzinha. O banheiro é ali. A água quente demora. O banheiro era minúsculo, mas tinha toalha limpa esperando. Sabonete novo lacrado. Um copo com escova de dentes ainda no plástico. Comprei enquanto você comia, explicou Carolina. Achei que ia precisar. Beatriz olhou a escova de dentes. Devia ter custado R$5. Para Carolina, que ganhava R$80 por dia, R$5 era sacrifício. Era escolher entre algo para ela ou para uma estranha. E ela escolheu a estranha. Obrigada, sussurrou Beatriz, e a palavra pareceu pouco. Quando saiu, o quarto estava pronto. Cama de solteiro com lençol verde-menta, mesinha de cabeceira improvisada. E na parede, foto de Carolina e um rapaz jovem sorrindo. Felipe. Se precisar de algo, me chama, disse Carolina da porta. Vou estar no sofá. Carolina, chamou Beatriz. Sim, você é um anjo. Carolina ficou vermelha. Sou só alguém que lembra como é precisar de ajuda. Beatriz deitou na cama que cheirava a sabão em pó barato. O colchão era fino. Lá fora, cachorro latindo. Bebê chorando. Mas pela primeira vez desde que perdeu a bolsa, Beatriz se sentiu em paz. Dormiu pensando numa mulher de 32 anos chamada Carolina Silva, que tinha ensinado mais sobre generosidade em 3 horas que todos os eventos de caridade que Beatriz tinha frequentado na vida. Na sala, Carolina se encolheu no sofá com cobertor fino. Não conseguia dormir. Ficava pensando em como iam achar o filho de Beatriz amanhã. Não tinha internet em casa. Ia ter que ir na biblioteca. Sempre dava um jeito. Sempre. Fechou os olhos e sorriu um pouco. O Felipe teria feito o mesmo. Ele sempre falava que humanidade não custa nada, mas vale tudo. Dormiu se sentindo útil, sentindo que nesse mundo louco onde todo mundo passa sem ver, ela tinha visto e tinha feito algo. Gabriel Andrade chegou no aeroporto de Guarulhos exatamente às 20h47, 13 minutos antes do combinado. Aos 37 anos, tinha construído império imobiliário baseado em pontualidade, controle e nunca deixar nada para o acaso. Estacionou a BMW cinza, conferiu o celular e andou para o terminal com confiança de quem sempre sabe onde está. 1 hora depois, a confiança tinha evaporado. Como assim desapareceu? A voz de Gabriel tinha fio de aço. Senhor Andrade, pelas câmeras, sua mãe ajudou uma passageira em cadeira de rodas e quando voltou, a bolsa tinha sido levada por engano. Desde então, não tem registro dela. Gabriel viu as imagens 1000 vezes. Ali estava a mãe ajudando a velhinha. Típico dela. A bondade sem fim que às vezes preocupava ele. O mundo não era gentil com gente gentil. E depois ela anda para a área de espera e aí some. Não temos câmera em tudo. Gabriel sentiu algo gelado no estômago. A mãe que não podia ficar sem os remédios. A mãe que desde a morte do pai dependia de rotina certa. A mãe que era a única coisa que importava. Preciso de todos os recursos. Agora. 2 da manhã. O terminal parecia filme. Gabriel tinha mobilizado a equipe inteira de segurança. 12 homens revisando cada canto. Polícia Civil. 3 viaturas na rua. O diretor do aeroporto abrindo acesso às câmeras privadas. Revisem cada banheiro, cada loja fechada, ordenou. O motorista apareceu com cartaz. Pessoa desaparecida. Beatriz Costa, 62 anos. Urgente. Espalhem pela cidade toda. 4 da manhã, Gabriel estava no carro com as mãos no rosto, tentando não desmoronar. O assistente tinha trazido café que ele não tocou. O celular tocava sem parar. Nenhuma notícia boa. Vamos achar, Sr. Andrade, disse Miguel. Mas a voz não tinha certeza. Onde você está, mãe? A pergunta se repetia como mantra. Onde você está? Em Paraisópolis, Beatriz acordou com um passarinho cantando e cheiro de café. Por um momento, perdida,
Não soube onde estava. As paredes amarelas, o teto baixo, a janela com cortina florida. Aí lembrou. O aeroporto, a bolsa. Carolina. Sentou devagar. O corpo reclamou. Achou os sapatos limpos do lado da porta. Alguém tinha limpado. Vestiu o pijama emprestado como roupão e saiu. Carolina estava na cozinha de jeans e camiseta branca. Cabelo na mesma trança. Fazia ovo mexido enquanto o pão francês esquentava na chapa. Parecia cansada. Bom dia, dona Beatriz. Dormiu bem? Melhor que esperava. E você? Bem, bem. A mentira era óbvia, mas Beatriz não questionou. Fiz café. Café coado com canela. Beatriz sentou. Carolina serviu numa caneca de alumínio amassada. O café estava perfeito. Hoje a gente tem que achar seu filho, disse Carolina servindo os ovos. A biblioteca tem internet, dá para procurar lá. Beatriz balançou a cabeça. Ele se chama Gabriel Andrade. Tem empresa. Andrade Incorporações. Carolina parou de servir. Andrade Incorporações? A que fez as torres em Pinheiros. Sim, é a empresa dele. Carolina ficou quieta. Beatriz viu algo passar no rosto dela. Surpresa. Talvez medo. O que foi? Meu marido Felipe trabalhou naquele projeto, as torres do parque. Foi onde... Parou. O silêncio foi pesado. Foi onde teve o acidente, completou Beatriz baixinho. Carolina balançou a cabeça sem olhar. Não é culpa do seu filho. Foi acidente. O tempo, o andaime. A voz tremia. Beatriz se levantou e segurou as mãos de Carolina. Se isso for pesado demais, entendo. Posso ir sozinha? Não. A resposta saiu na hora. A senhora precisa de ajuda e eu vou ajudar. O que aconteceu foi há 3 anos, foi circunstância. Limpou os olhos. A senhora não é a empresa dele. A senhora é a senhora. E eu me importo com a senhora. Beatriz sentiu algo no peito quebrar e consertar ao mesmo tempo. Essa mulher incrível tinha perdido o marido numa construção da empresa do filho dela. E ainda estava aqui, ajudando sem rancor. Não mereço sua bondade. Todo mundo merece bondade, respondeu Carolina. Agora come. Vamos precisar de energia. Comeram em silêncio. Lá fora, o bairro acordava. Vendedor gritando. Caminhão de lixo. Criançada correndo para a escola. A vida seguia. Depois Carolina emprestou roupa. Jeans meio comprida e blusa branca. Não é chique. Está perfeita, garantiu Beatriz. Olhou no espelho. Sem maquiagem. Roupa emprestada. Cabelo mal penteado. Não parecia a Beatriz Costa dos Jardins. E, estranhamente, não ligava. Antes de sair, Carolina insistiu no posto de saúde. Faz 24 horas sem remédio. O posto era concreto cinza com sala cheia. Mães com bebê. Velhos com bengala. Todo mundo esperando com paciência. A médica jovem com olheira escutou tudo. Vou receitar genérico. Trabalhou com profissionalismo mesmo com instalação precária. Saindo, Beatriz perguntou. Quanto te devo? Nada. O posto é gratuito. Os remédios? R$ 20, já paguei. Beatriz parou. Você não pode ficar gastando comigo. Não tem discussão, disse Carolina com firmeza gentil. A senhora vai ficar bem. E um dia me paga um café. Só isso. Beatriz sentiu lágrimas. No mundo dela tudo custava algo. Cada favor tinha preço. Mas ali estava Carolina, gastando os últimos reais numa estranha. Você é boa demais para esse mundo. Não, o mundo precisa de mais bondade. E eu decidi fazer parte da solução. Foram para a biblioteca. Beatriz reparou como Carolina cumprimentava quase todo mundo. Bom dia, seu Arturo. Oi, dona Lúcia. Todo mundo conhecia. Beatriz percebeu que Carolina era rica de um jeito que ela nunca foi. Rica em comunidade. Rica em conexão humana. Rica em amor que não se compra. A biblioteca era pequena com estante velha, mas tinha 4 computadores. Carolina digitou Andrade Incorporações. Apareceram resultados. Matérias sobre empreendimentos. E então nota de imprensa. Empresário procura desesperadamente por mãe desaparecida. Tinha foto de Gabriel. Bonito, sério, impecável. E número de emergência. Achamos, sussurrou Carolina. Beatriz olhou a foto e sentiu o coração partir. Ele parecia devastado. Vamos ligar, agora. Usaram o telefone da biblioteca. Beatriz discou com mão tremendo. Tocou uma vez. Alô? A voz de Gabriel estava rouca. Gabriel. Mãe? O som foi meio soluço, meio grito. Mãe? Onde você está? Está bem? Por favor, fala que está bem. Estou bem, meu amor.
Perfeitamente bem. E enquanto falava, olhando para Carolina, que sorria com lágrima, Beatriz percebeu que era verdade. Estava experimentando o que era ser cuidada de verdade. Chego em meia hora. Me passa o endereço. Vou te levar para casa. Gabriel soava urgente. Beatriz segurou o telefone. Preciso que entenda uma coisa primeiro. Mãe, preciso te ver. Passei 24 horas te procurando. Eu sei. E vou te ver. Mas não hoje. Preciso de uns dias a mais aqui. O silêncio foi profundo. Dias? Onde? Quem está com você? Estou com Carolina Silva. Ela me achou quando ninguém parou. Tem-me cuidado como ninguém nunca cuidou. E preciso ficar mais um pouco. Preciso entender uma coisa. Isso não faz sentido. Gabriel soava meio furioso, meio apavorado. Posso mandar carro, médico, posso... Não preciso disso. Preciso disso aqui. Confia em mim. Só 4 dias. Depois de silêncio longo, Gabriel aceitou. 4 dias. Mas ligo todo dia, nesse número. E mãe, eu te amo. Se der alguma coisa errada, me liga. Te amo mais. Prometo. Quando desligou, Carolina perguntou. Tudo bem? Tudo perfeito. Mas acabei de fazer uma loucura. O quê? Falei que fico mais 4 dias. Carolina piscou surpresa. Por quê? Beatriz segurou as mãos de Carolina. Porque em 24 horas senti algo que não sentia desde que meu marido morreu. Me senti viva, não só existindo, viva de verdade. E preciso entender o que é isso. Preciso ficar se você deixar. Carolina olhou com aqueles olhos quentes. Sempre vai ser bem-vinda, mas me promete uma coisa, que isso é o que realmente quer, que não fica por obrigação, porque eu não preciso da sua piedade. Não é piedade, disse Beatriz firme. É gratidão. É curiosidade. É que quero aprender com você, Carolina. Se deixar. Carolina sorriu. Então vamos ficar juntas 4 dias e ver o que acontece. Os 3 dias seguintes foram reveladores. Beatriz insistiu em ajudar. Lavaram louça juntas, usando água com cuidado, porque só vinha 3 horas por dia. Fizeram pão de queijo. Beatriz amassou a massa pela primeira vez. Ficou horrível, riu. Está perfeito para a primeira vez, corrigiu Carolina. Na 20ª vez, Beatriz tinha orgulho bobo. Comeram juntas e Beatriz não lembrava quando comida foi tão gostosa. Foram na feira. Beatriz, fascinada como Carolina negociava, conhecia cada vendedor, perguntava da família. Por que te amam tanto? Me conhecem. Quando seu Pedro ficou doente, levava sopa. É assim que funciona aqui. Beatriz parou. No meu mundo não funciona assim. Não conheço quem me vende comida. Isso deve ser solitário. É, admitiu Beatriz. E nunca tinha percebido. Beatriz foi com Carolina trabalhar no aeroporto. Viu como passava pano em chão que milhares pisavam sem olhar. Como limpava banheiro que sujava de novo em minutos. Mas não vejo como castigo, explicou Carolina. Vejo como manter ordem no caos. Cada chão que limpo, mesmo que seja por 5 minutos, faz alguém pisar em algo limpo. Não é inútil, é necessário. Beatriz observou 6 horas. Carolina nunca reclamou. Mantinha dignidade. Fazia o trabalho com cuidado, com orgulho, mesmo sendo invisível para milhares. Você é incrível, disse Beatriz depois. Só faço o meu trabalho. Não, você faz com dignidade, com propósito, sem rancor. Isso é heróico. No domingo foram na missa. A igreja pequena estava lotada. Todo mundo conhecia Carolina. O padre Antônio pregou sobre o bom samaritano. O teste real da nossa humanidade é o que fazemos quando vemos alguém caído. Continuamos andando? Ou paramos? Beatriz olhou para Carolina e percebeu que estava sentada do lado de um samaritano vivo. Naquela tarde, na laje improvisada, Beatriz disse: Obrigada por esses 3 dias, por me mostrar seu mundo, por me lembrar do que importa. Vivi 62 anos e você me ensinou mais em 3 dias que tudo o que aprendi em décadas. Não acho que ensinei nada, disse Carolina humilde. Só dividi minha vida. Exatamente, respondeu Beatriz segurando a mão dela. E sua vida é rica, não em dinheiro, mas em coisas que dinheiro não compra. Comunidade, propósito, dignidade, gratidão. Eu tinha perdido isso. Carolina apertou a mão. A senhora também não é como pensei. Quando falou que seu filho era Gabriel Andrade, achei que ia ser metida, distante. Provavelmente era, antes de perder a bolsa, antes de te conhecer. Ficaram em silêncio vendo a cidade se iluminar. Amanhã seu filho vem, disse Carolina. É,
Está pronta? Estou. Mas tenho medo de que voltando para minha vida normal perca isso. Essa clareza, essa conexão. Carolina virou para olhar. Isso não é coisa que perde quando vai. Isso é coisa que leva com você. A senhora mudou. Te vi mudar. E essa mudança não some, porque eu também mudei. A senhora me lembrou que cuidar dos outros não é peso, é privilégio. Nos mudamos uma à outra, e isso não se desfaz. Beatriz sentiu lágrimas. Vou sentir sua falta. Eu também. Mas não vai para sempre. Só para casa. E vou estar aqui sempre que precisar. Promete? Prometo. Naquela noite, se preparando para dormir, Beatriz revisou o quarto. Tudo igual à primeira noite. Paredes amarelas, cama estreita, foto de Carolina e Felipe. Mas parecia diferente. Parecia lar. Dormiu pensando no filho. Amanhã ia ver ele. Esperava que quando conhecesse Carolina, visse o que ela viu. Um coração tão grande que transformava tudo. E pegando no sono, Beatriz sabia que esses 4 dias tinham mudado o rumo da vida. Tinha perdido uma bolsa, mas tinha achado sentido. Tinha achado propósito. Tinha achado Carolina. E isso ia mudar tudo. A BMW cinza de Gabriel entrou na rua de terra seguida por 2 caminhonetes pretas. Os vizinhos saíram nas portas. Seu Arturo regava planta quando viu a comitiva. O que é isso? A mulher se assomou. Isso é traficante? Sei lá, mulher, mas parece caro. Gabriel saiu com movimento preciso. Terno cinza escuro, que custava mais que 3 meses de aluguel de qualquer casa naquela rua. Sapato italiano manchando de poeira. Não ligou. Estava 24 horas sem dormir direito. Cabelo bagunçado. Olho vermelho. Espera aqui, ordenou para a segurança. 6 homens de terno preto balançaram a cabeça. Gabriel conferiu o endereço. Casa com porta azul no fim do beco. Andou com passo determinado. Sapato levantando poeira. Dentro, Beatriz ouviu o murmúrio crescendo. Que barulho é esse? Carolina se assomou e o olho arregalou. Dona Beatriz, seu filho acabou de chegar. Com muita gente. Beatriz levantou alisando a blusa emprestada. Tinha penteado o cabelo, mas não tinha maquiagem nem brinco. Era só ela, Beatriz, sem máscara. A batida na porta foi forte, autoritária. Carolina abriu e se viu cara a cara com um homem que tinha uma cabeça a mais, com olho escuro intenso, que escaneou ela, avaliando a ameaça. Vim buscar minha mãe, disse sem rodeio. A voz era dura, controlada, mas Beatriz escutava o tremor embaixo. Gabriel. Beatriz apareceu. O filho olhou e algo no rosto quebrou. Entrou sem pedir licença, empurrando Carolina gentilmente, e abraçou a mãe tão forte que quase não deixou respirar. Mãe. Meu Deus, mãe. A voz quebrada. Beatriz sentiu lágrima molhando o ombro. O filho estava chorando. Estou bem, meu amor. Perfeitamente bem. Beatriz acariciou as costas como quando ele era criança. Estou aqui, estou bem. Gabriel finalmente soltou, segurando pelos ombros, revisando. Deixa eu te ver. Parou. Realmente viu. Jeans. Beatriz Costa, que nunca usou jeans. Blusa branca simples. Tênis emprestado. Sem maquiagem. Sem joia. Cabelo em rabo de cavalo simples. E estava sorrindo. Sorrindo de um jeito que Gabriel não via desde antes do pai morrer. Você está diferente. Estou eu, respondeu Beatriz simplesmente. Gabriel olhou em volta, processando onde estava. O cômodo pequeno, o sofá remendado, a mesa de plástico, as paredes descascadas, a lâmpada nua. E no canto, Carolina de jeans desgastado e camiseta simples, observando com felicidade e medo. Você é Carolina. Não era pergunta. Gabriel virou com intensidade de sala de reunião, avaliando o investimento. Carolina levantou o queixo, se recusando a encolher. Sim, senhor. Você cuidou da minha mãe. Sim, senhor. Por 4 dias. Sim, senhor. Gabriel deu 2 passos e Carolina fez esforço consciente para não recuar. Esse homem emanava poder. Era do tipo acostumado a que porta se abra antes de empurrar. Por quê? Perguntou finalmente. A pergunta pegou de surpresa. Por que o quê? Por que ajudou uma completa estranha? Por que trouxe para sua casa? Por que cuidou sem saber quem era? A voz era dura, mas tinha algo mais. Confusão genuína. Carolina olhou direto, porque ela estava assustada e sozinha e todo mundo passava sem ver. E eu sei como é isso, ninguém devia se sentir assim. Mas você não conhecia ela. Não precisava conhecer, só precisava ver.
Carolina cruzou os braços firme. Sua mãe precisava de ajuda. Eu podia ajudar. Não é mais complicado. Tudo é mais complicado. Gabriel tirou a carteira. Deixa eu te compensar. 10 mil? 20 mil? Fala quanto você quer. O rosto de Carolina endureceu. Não tenho preço, Sr. Andrade. Todo mundo tem preço. Eu não. A voz era calma, mas tinha aço. Não ajudei sua mãe por dinheiro. Ajudei porque era o certo. Gabriel riu sem graça. Ninguém faz nada só porque é certo. Sempre tem interesse. Então talvez você não conheça as pessoas certas, respondeu Carolina simples. O silêncio foi denso. Gabriel e Carolina se encararam como jogadores de xadrez. Lá fora, vizinhos se juntaram. Seu Arturo, Dona Socorro, seu Chico, Dona Conceição, criançada. Todo mundo olhando pelas janelas. Esse entretenimento não acontecia todo dia. Gabriel, disse Beatriz, quebrando a tensão, guarda sua carteira. Carolina não quer seu dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, mãe. Nem todo mundo. Beatriz se mexeu ao lado de Carolina. Essa mulher me deu a cama. Cozinhou com a pouca comida que tinha. Gastou o dinheiro que precisava nos meus remédios. Me mostrou a vida sem vergonha e sem esperar nada. E fez com dignidade que me humilha. Gabriel olhou a mãe. Realmente olhou. Viu algo nos olhos que não via há anos. Clareza, propósito, paz. Não entendo o que aconteceu aqui, admitiu. E a voz perdeu aquele fio. Soou cansado, confuso, humano. Não entendo o que te fez ficar 4 dias. Eu também não entendia, disse Beatriz suave, até que entendi. Sentou no sofá e fez gesto para Gabriel sentar. Ele hesitou olhando o móvel desgastado, depois sentou. O sofá rangeu, mas aguentou. Quando perdi a bolsa, perdi tudo que me definia. Documento, celular, dinheiro. Tudo que me fazia ser Beatriz Costa dos Jardins. Gabriel escutava atento. Carolina ficou perto da cozinha, pronta para sumir se precisasse. E sem tudo isso me senti invisível. Passavam milhares e ninguém me via. Eu era só mais uma pessoa em crise. Beatriz segurou a mão do filho. Até Carolina parar. Não porque eu ia pagar, não porque podia ganhar algo. Parou porque viu outro ser humano sofrendo e decidiu que isso importava mais que o conforto dela. Mãe, me deixa terminar. Beatriz apertou a mão. Esses 4 dias me mostraram que o que realmente importa não se compra. Comunidade, propósito, viver com intenção, dignidade no trabalho, gratidão pelo simples. Me mostrou o que é amar sua vida mesmo sendo difícil, o que é manter sua humanidade quando o mundo te trata como invisível. Gabriel olhou Carolina, que tinha virado para olhar pela janela. É verdade? Perguntou. É verdade que trabalha limpando o chão? Carolina virou devagar. É. E mora aqui? Em 2 cômodos? É. Gabriel respirou fundo. A próxima pergunta saiu mais dura que queria. E perdeu seu marido num dos meus projetos de construção? O silêncio foi absoluto. Beatriz não sabia que Gabriel sabia disso. Carolina empalideceu um pouco, mas manteve a postura. A voz, quando falou, era só sussurro. É. Gabriel se levantou, dando passos medidos em direção a ela. E mesmo assim ajudou minha mãe, sabendo quem ela era, sabendo quem eu sou. Carolina deu passo para trás sem querer. Pela primeira vez desde que Beatriz conheceu, viu medo real nos olhos. Sua mãe não tem culpa, começou, mas a voz falhou. Felipe morreu há 3 anos nas Torres do Parque, continuou Gabriel, a voz endurecendo. Eu revisei esse relatório pessoalmente. Andaime com problema, chuva, negligência do supervisor. Pausou. Você sabe quantas noites não dormi depois disso? Quantas vezes quis achar a família dele e... E o quê? Dar dinheiro. Como se isso consertasse alguma coisa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Carolina. Não foi sua culpa, disse com voz tremendo. Foi acidente. O tempo, o andaime. Ninguém teve culpa. Mas mesmo falando, o corpo tremia. Como pode dizer isso? A voz de Gabriel quebrou. Minha empresa, meu projeto, minha responsabilidade. E você ajudou minha mãe, cuidou dela, sem saber quem era, sem... Parou, passando as mãos pelo cabelo. Por que não me odeia? Carolina limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando falou, a voz era mais firme. Porque ódio pesa, e eu já carrego o suficiente. Carrego a perda da minha mãe, carrego a perda do Felipe, carrego a preocupação se vou conseguir pagar aluguel. Virou para olhar direto. Se carregar também ódio, vou afundar. Então escolho não carregar. Assim tão simples?
Nada é simples, mas é escolha. Todo dia escolho não deixar a amargura me consumir. Respirou fundo. O Felipe não ia querer que eu fizesse isso. Ele acreditava que a vida é curta demais para desperdiçar com ressentimento. Gabriel olhou por um momento longo. Então devagar se ajoelhou. O murmúrio lá fora ficou mais alto. Os vizinhos não acreditavam no que viam. O homem do terno caro, com um carro chique e escolta, estava ajoelhado na frente de Carolina Silva. Não sei como agradecer, disse Gabriel com voz rouca. Não sei o que falar ou fazer que seja suficiente. Você cuidou da pessoa mais importante da minha vida quando ninguém mais fez. E fez sem pedir nada, sem esperar nada. Levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos. E fez apesar da minha empresa. Apesar de eu... Não conseguiu terminar. Carolina deu passo à frente e depois parou. A voz saiu mal audível. Levanta, por favor. Gabriel levantou. Carolina olhou entre ele e Beatriz viu o conflito no rosto. A parte dela que queria ajudar e a parte que ainda doía. Não sei se consigo aceitar isso, disse Carolina finalmente, a voz tremendo. Não sei se consigo aceitar a ajuda de você. Sei que não faz sentido. Sei que ajudei sua mãe porque era o certo. Mas agora que sei quem você é, eu... Parou, lágrimas correndo livre. Perdi tudo quando o Felipe morreu. Tudo. E parte de mim quer culpar alguém, mesmo sabendo que está errado. Beatriz levantou e andou até Carolina, segurando gentil pelos ombros. Minha filha, olha para mim. Carolina levantou o olhar. Está certo sentir o que você sente. Está certo que doa. E está certo se você precisar de tempo para processar. Mas eu ajudei a senhora, disse Carolina com voz quebrada. Trouxe para minha casa. E agora descubro que seu filho... Meu filho não matou o Felipe, disse Beatriz firme. Um acidente terrível fez isso. E meu filho carrega essa culpa desde então. Olhou para Gabriel. Não é verdade? Gabriel balançou a cabeça, mandíbula apertada. Implementamos novos protocolos depois. Triplicamos inspeção de segurança. Mas isso não traz seu marido de volta. Nada traz. Carolina limpou o rosto com as duas mãos. Respirou fundo. Depois outro. Quando falou de novo, a voz estava mais calma. A senhora tem razão, dona Beatriz. O Felipe morreu num acidente. Não por maldade, não por negligência de propósito. Só aconteceu. Olhou para Gabriel. E eu escolhi ajudar sua mãe porque ela estava sozinha e assustada. Essa escolha foi minha, e não me arrependo. Mas agora que sabe quem eu sou, disse Gabriel cuidadoso, vou entender se quer que a gente vá. Se ver minha cara te causa dor, para, interrompeu Carolina, levantando a mão. Não me causa mais dor. Seu rosto não é o rosto do Felipe. Sua empresa não é sua identidade completa. E sua mãe olhou para Beatriz com ternura. Sua mãe me mostrou que bondade atravessa todas as barreiras, até as que eu mesma construí. Pausou. Então não quero que vão, mas preciso que entenda uma coisa. O que for, disse Gabriel. Se vai me ajudar, não pode ser por culpa, não pode ser para aliviar sua consciência sobre o Felipe, porque aí não seria ajuda, seria penitência, e eu não sou sua penitência. A voz era firme agora. Sou pessoa que merece ser ajudada porque tenho valor, porque trabalho duro, porque contribuo para a minha comunidade, não porque minha tragédia se conecta com a sua. Gabriel olhou com algo parecido com respeito. Você tem razão, completamente certa. Respirou fundo. Carolina Silva, quero te ajudar não porque minha empresa teve a ver com a morte do seu marido. Quero te ajudar porque nos últimos 4 dias você cuidou da minha mãe com dignidade e generosidade que me humilha. Porque você tem algo que não se ensina, integridade, e porque acredito que você merece oportunidades que o mundo não te deu. Carolina olhou por momento longo. Então devagar balançou a cabeça. Então aceito que me escute. Mas preciso de tempo para pensar no resto. Todo o tempo que precisar, disse Gabriel. Lá fora, seu Chico sussurrou para Dona Socorro. Essa menina é mais forte que parece. Dona Conceição limpava os olhos com o avental. As crianças observavam fascinadas. Gabriel olhou em volta da casa pequena com olhos novos. Não via mais pobreza. Via dignidade. Via lar mantido com amor. Via onde a mãe tinha achado algo que ele não sabia que ela tinha perdido. Posso ficar um pouco? Perguntou finalmente. Posso te conhecer melhor? Entender o que foi que minha mãe viu aqui? Carolina piscou surpresa. Ficar. Se não incomodar. Pela primeira vez,
A voz de Gabriel não tinha aquele tom autoritário, soava quase suplicante. Gostaria de entender, de verdade. Beatriz sorriu. Era exatamente o que tinha esperado. Carolina olhou para Beatriz, que balançou a cabeça sutilmente. Tudo bem, disse Carolina finalmente, mas tenho que avisar. Aqui não tem luxo, não tem ar-condicionado. A água corta. Os vizinhos são barulhentos. É real, completou Gabriel. E acho que preciso de um pouco de realidade. Carolina não conseguiu evitar sorrir um pouco. Então senta. Vou fazer café. E pode começar não me chamando de senhor. Me faz sentir velha. Gabriel sentou na cadeira de plástico. O joelho bateu na borda. Não estava acostumado com um espaço tão pequeno. Gabriel está bom. Gabriel está perfeito. Enquanto Carolina preparava café coado, com cheiro de canela enchendo a casa, algo mudou no ar. A tensão se dissolveu devagar. Lá fora, os vizinhos começaram a se dispersar, satisfeitos. Seu Arturo voltou para as plantas. As crianças voltaram a brincar. Mas dentro daqueles 2 cômodos com paredes amarelas, algo extraordinário estava começando. Gabriel Andrade, acostumado com sala de reunião e negócio milionário, estava prestes a receber educação que nenhuma universidade dava. E Carolina Silva, que limpava chão e vivia com o mínimo, estava prestes a ensinar o que significa ser verdadeiramente rico. Beatriz observava e sentiu o coração expandir. O filho, a salvadora, juntos nesse espaço improvável, prestes a aprender um do outro. Isso era exatamente o que tinha esperado. O café de Carolina saiu perfeito. Ela serviu em canecas diferentes. Gabriel tomou um gole e fechou os olhos. Isso é incrível. É só café coado, disse Carolina. Não, é feito com cuidado, dá para sentir. Naquele momento, enquanto compartilhavam café numa mesa de plástico, numa casa humilde de Paraisópolis, começou algo que nenhum deles podia prever completamente. Mas todos podiam sentir. Algo estava mudando. Algo bonito estava nascendo da bondade mais simples. Gabriel passou os próximos 3 dias em Paraisópolis. Não na casa de Carolina, mas num hotel simples a 10 minutos. Toda manhã chegava às 8 de táxi. Vestia jeans e camiseta comprada na feira local. E aprendia. No primeiro dia, Carolina levou ele para conhecer o bairro. Não lugares turísticos, lugares reais. A feira onde se negocia. A padaria do seu Estevão que enchia a rua com cheiro de pão quentinho. A quitanda da Dona Lúcia, onde as mulheres conversavam. Olha aquele rico ali, uma voz alta cortou. Um grupo de rapazes jovens na esquina olhavam Gabriel com desconfiança. Veio fazer caridade? Tirar foto para Instagram? Gabriel parou. Carolina segurou o braço dele. Ignora, sussurrou. Não, disse Gabriel. Caminhou até os rapazes. Não vim tirar foto. Vim aprender. Aprender o quê? O mais alto cruzou os braços. Como é ser pobre? Vai voltar para seu apartamento e esquecer a gente. Talvez, disse Gabriel honesto. Talvez eu não entenda nada, mas estou tentando. E se isso te ofende, desculpa. Mas não vou parar de tentar. O rapaz estudou Gabriel. Depois, surpreendentemente, sorriu. Você tem coragem, vou te dar isso. Mas presta atenção, a gente não precisa de Salvador. Precisa de oportunidade. Lembra disso. Vou lembrar, prometeu Gabriel. No segundo dia foram ao mercado. Uma mulher rica com Louis Vuitton entrou. Viu Carolina e virou para o marido alto. Esse tipo de gente está tomando conta de tudo. Logo, logo não vamos poder nem vir aqui. Carolina ouviu. Gabriel viu o rosto dela endurecer. Carolina, começou. Deixa, ela disse baixo. Mas Gabriel não deixou. Caminhou até a mulher. Com licença. A mulher virou pronta para reclamar. Reconheceu Gabriel e o rosto mudou. Senhor Andrade não sabia que... Essa mulher... Gabriel falou alto o suficiente para o mercado inteiro ouvir. Vale mais que qualquer coisa que você tem na sua bolsa, incluindo sua educação, aparentemente. A mulher ficou vermelha. Eu não quis... Quis sim. E agora todo mundo aqui sabe que tipo de pessoa você é. Gabriel voltou para Carolina, que estava com lágrimas nos olhos. Ninguém fala assim com você. Nunca mais. No terceiro dia, um empresário local apareceu na casa. Ouvi falar que você é amiga do Gabriel Andrade, disse o homem gordo de corrente de ouro. Tenho proposta. 500 mil. Só precisa convencer ele a investir no meu projeto. Carolina olhou o homem. Não. 1 milhão, então. Não tenho preço.
O homem riu. Todo mundo tem preço, querida. Eu não. E nunca vou ter. Agora sai da minha casa. Quando Gabriel chegou e Carolina contou, ele balançou a cabeça. Sabia que isso ia acontecer? Que ia o quê? Que iam tentar te usar para chegar em mim. E você mandou ele embora, sem nem pensar. Você é incrível. 2 anos depois, Beatriz caminhava pelo aeroporto carregando a neta de 6 meses, Sofia Beatriz Andrade Silva, com os olhos castanhos da mãe e a determinação do pai. Parou no banco onde tinha deixado a bolsa. Sentou, embalando o bebê. Sabe o que aconteceu aqui, meu amor? Aqui foi onde sua avó perdeu tudo. E achou tudo. O bebê arrulhou. Beatriz sorriu. Um dia você vai entender. Um dia sua mãe vai contar como um ato simples de bondade mudou 3 vidas. Não, mudou mais. Mudou a comunidade inteira. Porque era verdade. Sabor de Casa tinha prosperado. Agora tinha 3 unidades, todas empregando mulheres do bairro. O programa de microcrédito tinha ajudado a lançar 20 pequenos negócios. Carolina tinha deixado o trabalho de limpeza, mas garantiu que a substituta tivesse salário digno e benefício. Criou o programa de bolsa para filhos de trabalhadores de limpeza. A Fundação Andrade, codirigida por Gabriel e Carolina, tinha mudado o foco. Não só doavam dinheiro para causas abstratas. Trabalhavam direto com comunidades. Escutavam, aprendiam, ajudavam de formas que preservavam dignidade. E Beatriz tinha achado o propósito. Trabalhava voluntária ensinando mulheres mais velhas a ler e escrever. Tinha descoberto que tinha dom para ensinar. E tinha descoberto que ser útil, verdadeiramente útil, era mais satisfatório que qualquer evento social. Senhora, está bem? Uma voz jovem tirou dos pensamentos. Uma mulher jovem com uniforme de limpeza olhava com preocupação. Estou perfeita, disse Beatriz sorrindo. Só lembrando. A menina hesitou. Precisa de ajuda? Beatriz olhou para essa trabalhadora que tinha parado e viu Carolina. Viu bondade. Viu humanidade. Deixa eu te perguntar, como você se chama? Rosa, senhora. Rosa, você sabe que seu trabalho é importante? Que você mantém esse lugar funcionando? Que sem pessoas como você, tudo desmorona? Rosa piscou surpresa. Eu só limpo o chão. Não, você mantém dignidade deste lugar. Mantém ordem no caos. Seu trabalho importa, você importa. Beatriz tirou o cartão. Esse é o cartão da minha nora. Ela dirige programas de emprego. Se algum dia precisar de ajuda ou conhecer alguém que precisa, liga para ela. Prometo que ela atende. Rosa pegou o cartão com mão tremendo. Obrigada, senhora, não sei o que falar. Não precisa falar nada, só passa a bondade adiante. Quando ver alguém que precisa de ajuda, para. Não passa direto. Só isso. Enquanto Rosa se afastava, Beatriz olhou para a neta. E essa, meu amor, é a lição mais importante. Bondade se multiplica. Como onda no lago. Um ato simples pode mudar vida. Vida mudada pode mudar comunidade. Comunidade mudada pode mudar o mundo. Sofia bocejou, pronta para a soneca. Beatriz embalou gentil. Sua mãe parou quando ninguém mais parou. E por isso você está aqui. Por isso seu pai é o homem que é. Por isso sua avó entendeu finalmente o que significa viver plenamente. Beatriz levantou segurando Sofia. Andando para a saída, pensou em tudo que mudou. Em todas as vidas tocadas. Em todos os corações transformados. Tudo porque uma menina com o coração do tamanho do mundo decidiu parar. Lá fora, Gabriel esperava com o carro. Carolina estava no banco do passageiro, revisando algo no tablet. Provavelmente planos para a nova unidade do Sabor de Casa. Quando viram Beatriz e Sofia, ambos sorriram. Aqueles sorrisos que iluminavam tudo. Beatriz entrou no carro passando Sofia para Carolina, que recebeu com mãos experientes e amorosas. Como foi o voo da sua irmã? Perguntou Gabriel. Perfeito. Já está em casa descansando. Beatriz se acomodou no banco de trás. Passei pelo lugar. O lugar? Perguntou Carolina, embora soubesse exatamente o que significava. O banco, onde deixei a bolsa. Houve momento de silêncio. Então Carolina disse suave. Ainda não acredito que tudo começou com algo tão simples. Uma bolsa perdida. Não foi bolsa perdida, corrigiu Beatriz. Foi destino achado. Gabriel olhou esposa e filha pelo espelho. Foi o universo sendo gentil, disse. Foi a vida te colocando no meu caminho, disse Carolina para Beatriz. Foi o dia em que 3 desconhecidos viraram família, disse Beatriz. Dirigiram de volta enquanto o sol se punha sobre São Paulo.
E naquele carro, com 3 gerações presentes, com amor que atravessava todas as barreiras artificiais que o mundo constrói, havia paz, havia gratidão, havia compreensão profunda de que verdadeira riqueza nunca se mede em conta bancária. Se mede em momentos compartilhados, em mãos seguradas, em bondade dada e recebida. Se mede em quem para quando todos passam direto. Se essa história fez você acreditar de novo na bondade humana, escreve uma palavra só: bondade. Quero ver quantos corações a história de Beatriz e Carolina tocou hoje. Agora me diz, qual foi o momento que mais te tocou a alma? Quando Carolina parou no aeroporto, enquanto milhares passavam direto. Quando Beatriz decidiu ficar mais 4 dias naquela casa humilde. Quando Gabriel se ajoelhou na frente de Carolina, sabendo que o marido dela tinha morrido num projeto dele. Ou quando Carolina disse que o coração tem espaço para honrar o passado enquanto abraça o futuro. E algo muito importante, me conta de qual cidade ou estado você está assistindo. Cada comentário me mostra que essas histórias de humanidade estão chegando exatamente onde precisam chegar. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje, compartilha. Às vezes, história simples pode lembrar que ainda existe gente boa no mundo. Gente como Carolina. Gente como você. Deixa seu like se acredita que bondade sempre volta multiplicada. Se inscreve se quer mais histórias que restauram sua fé na humanidade. E ativa o sininho para não perder nenhuma. A gente se vê na próxima história. E lembra, quando você ver alguém precisando de ajuda, seja como a Carolina. Não passa direto. Esse ato simples pode mudar tudo.